Olá, alunos! Boa tarde! A atividade para esta semana será a correção das atividades do conto Prova de Amizade. Retomando o conto, em um pequeno país da África, havia dois homens que se chamavam Cã. Um vivia no leste, outro no oeste, e eles tinham o desejo de se encontrar. O Camo do leste consulta duas velhas sábias. Uma diz para ele não ir e a outra diz: caso você resolva ir, você evite de sair à noite, porque algo terrível pode lhe acontecer. O Camo do leste guardou bem o conselho da velha sábia e resolve ir procurar a pessoa que vivia em seu país e que tinha o mesmo nome que ele. No meio da viagem, ele encontra o Camo do oeste. O Camo do leste encontra o Camo do oeste. E os dois resolvem ir para a casa do Camo do oeste, que estava mais próxima. Eles acabam criando um forte vínculo de amizade. Um dia, o Camo do oeste resolve chamar o Camo do leste para sair, mas nesse momento ele lembra do conselho da velha sábia, agradece o convite, mas diz que não poderia ir. De repente, daí o Camo do oeste foi sozinho para o passeio, porém, de repente, o Camo do leste começa a ouvir gritos. Ele fica com medo de sair por causa do conselho da velha sábia, porém, ouvindo os gritos, ele não resiste, vai ver seu amigo sendo atacado por uma cobra. Imediatamente, o Camo do leste desembaia uma faca e salva o Camo do oeste. Porém, o sangue da cobra jorra nos olhos do Camo do leste, que naquele momento acaba ficando cego. E aí, o Camo do oeste, preocupado com a condição do amigo, de ter ficado cego, por ter salvado a vida dele, resolve consultar uma velha sábia que diz que a única forma de Camo do oeste conseguir devolver a visão para o Camo do leste seria sacrificando o seu próprio filho, arriscando a vida do seu filho e com o sangue da criança, no caso, ele conseguiria devolver a visão ao amigo que salvara a sua vida. Então, o Camo do oeste, após ouvir o conselho da velha sábia, voltou para casa meditando sobre essas palavras, sem saber que decisão tomar, Então o amigo provara sua amizade arriscando a vida e por isso ficara cego. Será que ele também deveria provar a sua amizade, tirando a vida do seu filho, para devolver a visão ao amigo? Então o conto termina sem uma resposta, Ele deixa para que o leitor possa decidir esse final. Na atividade A, no conto Prova de Amizade, a personagem principal, Camo do leste, consulta duas velhas sábias antes de viajar. O que as velhas sábias disseram para ele? Então a primeira sábia fala para ele não ir e a segunda diz para ele ir, mas para tomar cuidado e não sair durante a noite, não ficar exposto do lado de fora no período noturno, ficando sempre dentro de uma casa, dentro de uma cabana. Na questão B, podemos afirmar que Camo do leste foi teimoso quando decidiu viajar? Mesmo depois dos conselhos das velhas sábias? Justifique sua resposta. Sim, ele foi teimoso, pois uma sábia já havia lhe falado para ele não ir. E se sentiu contrariado quando consultou a outra. Ela disse que ele poderia ir, mas correria perigo caso ficasse exposto à noite. Para os alunos que responderam, é que ele não foi teimoso, que a outra sábia aconselhou a ir desde que ele tivesse cautela, e ele fez o possível para ter essa cautela, esse cuidado. O aluno que respondeu de forma contrária à apresentada, que eu também considerei
correta. Na questão C, no texto que você leu, o narrador participa como personagem ou apenas conta a história sem participar dela? Copie um trecho do texto que comprove a sua resposta. Ele apenas conta a história sem participar dela. Nós vemos isso apresentado no texto inteiro na fala do narrador, que não é personagem da história. Nem o Camo do Leste, nem o Camo do Oeste narram a história. Em um pequeno país da África, havia 2 homens que se chamavam Camo. Eu utilizei esse exemplo, mas no texto há inúmeros exemplos. Tirando as falas dos personagens que estão apresentadas no texto, indicadas pelo sinal de travessão, as demais vocês podem utilizar, porque é a fala do narrador que não é personagem do texto. Na D, em vários momentos da história, os personagens passam por aventuras, isto é, vivenciam situações de risco. Assinale com um X as alternativas que comprovam a afirmativa. Caminhar durante todo o dia até o anoitecer, isso não indica ação, não indica uma aventura. Procurar um abrigo para passar a noite, isso também não indica ação, assim, não indica uma... Caminhar e procurar indicam ações, mas não são ações que expõem a pessoa a perigos, a aventuras. Agora, a presença de uma imensa serpente venenosa enrolada no corpo do amigo a ponto de matá-lo, isso indica uma ação de aventura, né? A serpente enrolada no corpo do amigo, quase matando-o. Camo do Leste tira a faca de sua bainha e desfere um golpe certeiro na cobra. Então, tirar a faca e desferir um golpe, essas ações indicam aventura. O sangue da serpente atinge os 2 olhos do Camo do Leste, deixando-o cego. Também indica aventura. Camo do Leste agradece a Camo do Oeste, mas não acompanha no passeio à noite. Essa parte também, essas ações não indicam agradecer, não indicam uma aventura. A pessoa está exposta a uma situação de perigo, aventura, a uma situação de tensão. E, como vimos, Camo do Leste empreende uma viagem para o Oeste. Por que ele resolveu fazer essa viagem? Para conhecer o homem que tinha um nome igual ao seu. No caso, Camo provavelmente não era um nome tão comum naquela região, pois se existiam 2, um no leste e um no oeste, e os 2, né, no caso ambos, queriam encontrar, provavelmente poucas pessoas tinham esse nome. Na F, como você leu, o gênero aventura pode estar presente em diferentes narrativas ficcionais. Marque com um X as afirmações que apresentam características de uma narrativa de aventura presentes no conto lido. No conto que nós lemos, Prova de Amizade, há locais exóticos e relativamente desafiadores? Sim. Mistura o exagero e o inesperado? Sim. Tem final feliz? Não. O local em que acontece a história é um local comum? Não. Há personagens em viagem? Sim. O leitor desse tipo de história é adolescente ou jovem? Sim. Alguns alunos não colocaram essa alternativa porque disseram que adultos também gostam de contos de aventura. Então, quem não colocou essa alternativa, eu considerei correta também, porque o aluno, ele colocou uma justificativa. Presença de um companheiro fiel amigo tem nesse conto? Sim. Sucessão de aventuras inesperadas? Sim. As personagens principais, em geral, são jovens? Neste conto? Sim. G. Agora que nós estamos bastante familiarizados com o conto, nós temos que marcar a sequência temporal, a ordem dos acontecimentos. O que acontece primeiro? Lendo todas as frases, nós percebemos que a primeira coisa que acontece na sequência da história, da narrativa, do conto, é quando o Camo do Leste decide viajar. Em seguida, o Camo do Leste consulta uma velha sábia. Depois, ele consulta outra velha sábia que lhe aconselha.
Depois ele inicia a viagem até que encontra Camo do Oeste. Em seguida, partem para o oeste e se tornam grandes amigos. Depois, Camo do Oeste convida Camo do Leste para caminharem juntos à noite. Depois, Camo do Oeste vai sozinho e é atacado por uma imensa serpente. Em seguida, Camo do Leste decide ajudar o amigo, matando a cobra com uma facada, porém o veneno do bicho atinge os olhos do rapaz, deixando-o cego. Em seguida, Camo do Oeste procura a velha sábia do seu povoado para saber o que fazer para que seu amigo volte a enxergar. Depois, a velha sábia diz que só o sangue do filho de Camo do Oeste poderá trazer de volta a visão do amigo. E por último, Camo do Oeste volta para casa sem saber qual decisão tomar. E assim termina o conto. H. Aqui vocês vão ou escrever ou pintar os quadros de acordo com a sequência da história. Nós temos 3 quadros que indicam começo, meio e fim. Então, de amarelo, vocês vão colocar a situação inicial, o início do texto. De verde, o meio e de azul, o final. Vamos lá? Então, a situação inicial é o último quadradinho. Em um pequeno país da África, havia 2 homens que se chamavam Camo. Um morava no leste, outro no oeste. Eles não se conheciam, mas já tinham ouvido falar um do outro e alimentavam o desejo de um dia se encontrar. Certa vez, Camo do Leste considerou que era chegada a hora de empreender uma viagem ao oeste para conhecer o homem que tinha um nome igual ao seu. Em seguida vem o desequilíbrio, o meio do texto. Agradeço, amigo, mas não posso acompanhá-lo. Antes de empreender esta viagem, consultei uma velha sábia que me aconselhou a não ficar do lado de fora à noite. Ao aproximar-se da porta, ele viu uma cena horrível. Uma imensa serpente venenosa havia se enrolado no corpo do amigo e o apertava com tamanha força que ele mal podia respirar. Caso contrário, algo horrível poderá acontecer. Não demorou muito, Camo do Leste ouviu os gritos do outro pedindo socorro. Ao aproximar-se da porta, ele viu uma cena horrível. Uma imensa serpente venenosa havia se enrolado no corpo do amigo e o apertava com tamanha força que ele mal podia respirar. Esse é o desequilíbrio. É um momento da história em que acontece o conflito, em que acontece o conflito e um momento de maior tensão, o clímax. E por último, em azul, é o final da história. O Camo do Oeste voltou para casa meditando sobre essas palavras e sem saber que decisão tomar. O amigo provara sua amizade, arriscando a vida para salvá-lo, e por isso ficara cego. Será que ele deveria também provar sua amizade, tirando a vida de seu filho para devolver a visão a tão precioso amigo? Então nós conseguimos perceber que assim está bem fácil essa atividade, porque em amarelo está praticamente reescrito o início do texto, em azul praticamente reescrito a última frase do texto. Então, e aí no azul são os momentos de tensão da história, é o conflito, o clímax, no caso, o meio da história, o desequilíbrio, porque na situação inicial está tudo bem, no desequilíbrio vai acontecer algum problema. Os problemas ocorrem e vão dando sequência a diversas ações, a diversas aventuras que vão prendendo a atenção do leitor para continuar lendo o texto. Depois, nós fizemos a atividade H, vamos para a atividade I. O conto inicia-se com a seguinte frase: em um pequeno país da África, marque com um X as alternativas que indicam palavras, expressões ou aspectos culturais desse pequeno país africano retratado na narrativa. O nome das personagens principais, Camo.
não indica um aspecto cultural. Por quê? Porque o nome camo não é um nome comum, tanto que havia somente 2 pessoas que tinham esse nome. Presença de velhas sábias? Sim. Os contos africanos, na África, eles valorizam bastante a sabedoria das pessoas mais velhas, como os indígenas. Eles têm, se nós olharmos, a figura mais poderosa do povo indígena, são os pajés, no caso, eles aconselham, eles orientam. Aqui nesse conto, as velhas sábias também, elas têm esse papel de orientar, de aconselhar, né? Essa valorização das pessoas mais velhas por causa do acúmulo de conhecimento, do acúmulo de vivência, do acúmulo de experiências. A palavra cabana não, porque a palavra cabana nós encontramos até aqui no Brasil. Assim como em outras histórias africanas, a cobra é um animal que faz parte desse cenário? Sim. O vocábulo povoado nos remete a alguns lugares africanos, não só lugares africanos, povoado. Quem vai para a Bahia, por exemplo, no interior da Bahia, existem vários povoados. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum essa palavra povoado no Nordeste. Portanto, não é um aspecto cultural do país africano retratado no conto. Presença de aspectos sobrenaturais e rituais como forma de cultura? Sim. Nós vemos aí a questão da cobra que joga o veneno e cega o camo do leste. Nós vemos também, assim, eles procuram os conselhos da velha sábia, elas vão e falam, você vai ter que fazer esse sacrifício, esse ritual. Isso, né, a presença sobrenatural. Questão J. Como você observou no conto Prova de Amizade, Camo do Leste desobedeceu ao conselho da velha sábia para salvar a vida de seu amigo. Atualmente, nosso mundo, nosso país, nossa cidade, nosso bairro passam por um momento muito difícil, a luta contra o coronavírus, nosso grande inimigo. Diante dessa situação, que prova de amizade podemos dar às pessoas que amamos? Explique. Nessa questão, os alunos foram muito bem. O que podemos fazer para as pessoas que amamos nessa pandemia é passar orientações de como se precaver contra o vírus, nos mantermos em isolamento, lavarmos bem as mãos, fazermos a higienização com álcool gel para não corrermos o risco de transmitir a doença, entrar em contato por meio de mensagens, ligações, chamadas de vídeo, fazer, se possível, doações para os mais necessitados, etc. Muitos alunos colocaram, sempre que sair, usar máscaras, procurar manter um distanciamento das pessoas do grupo de risco. Então, assim, foram surgindo várias ideias. Os alunos foram muito bem nessa questão J. Valorizar mais as amizades, valorizar mais a escola, os estudos. Assim, foram diversas questões e eu considerei todas as respostas corretas, né? Todos que conseguiram associar que a pandemia, né? Você cuidar de si e cuidar do outro durante a pandemia como uma prova de amizade, todos que conseguiram fazer essa relação, eu coloquei que a questão estava correta. K. No trecho, arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. Explique com suas palavras o significado da expressão em destaque. Então, arriscando a sorte está destacada, a palavra está destacada, a expressão está destacada. Significa pôr a sorte em risco, colocar-se em uma situação que proporciona perigo, né? Arriscar a sorte é se colocar em perigo. L. Ainda sobre o trecho arriscando a sorte, o Camo do Leste
foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. A palavra lá faz referência ao lugar em que acontecia o conflito entre Camo do Oeste e a cobra? Sim. Ao conselho da velha sábia para ele não sair de casa? Não. A casa do Camo do Oeste? Não. Então, arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá. No caso, o lugar onde estava o Camo do Oeste em conflito com a cobra. Questão M. Observa os verbos retirados do trecho analisado. Arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. Em qual tempo verbal ele se encontra? Futuro, presente ou passado? Foi. Ele foi. Presente. Ele desembainhou. Ele foi. Passado. Ele desembainhou. Passado. E desferiu. Passado. Se o foi estivesse no presente, então assim, o Camo do Oeste, eu vou, tu vais, ele vai. Então assim, se os verbos estivessem no presente, eu vi que alguns alunos colocaram no presente, coloquei não. Se estivesse no presente, seria arriscando a sorte, o Camo do Leste vai até lá, desembainha sua faca e desfere um golpe certeiro sobre a cobra. Daí os verbos estariam no presente. Como ele foi, como ele desembainhou, como ele desferiu, os verbos, essas ações, elas já aconteceram. Então, elas estão no passado. Tá bom? Se estivessem no futuro, o Camo do Oeste, eu irei, tu irás, ele irá até lá. Desembainhará sua faca e desferirá um golpe sobre a cobra. Seriam ações que iriam acontecer. Portanto, foi, eu fui, tu foste, ele foi. Eu desembainhei, tu desembainhou, desembainhaste, ele desembainhou. Eu desferi, tu desferiste, ele desferiu. Os verbos, as ações estão no passado, já aconteceram. Retire do conto Prova de Amizade, letra N. Um trecho que comprove o uso dos verbos no tempo que você escolheu na questão anterior. Então, quem escolheu passado, que é o tempo correto, certa vez o Camo do Leste considerou está no passado, era chegada, está no passado, a hora de empreender uma viagem ao oeste para conhecer um homem que tinha passado o nome igual ao seu. Antes, porém, consultou, está no passado, consultou uma velha sábia que, ao escutar seus planos, o aconselhou. Então, as palavras considerou, era, tinha, consultou, aconselhou, são todas ações que ocorreram no passado. Se vocês olharem, tirando os trechos que indicam as falas das personagens, trechos em que há travessões, os demais trechos vão apresentar os verbos no passado, porque existe um narrador em terceira pessoa, um narrador observador, contando uma história que já aconteceu. Portanto, os verbos estarão no passado. Explique a sua maneira porque nas narrativas a maior parte dos verbos apresenta-se no passado. Pois geralmente ao narrar falamos de fatos já acontecidos e, portanto, anteriores ao momento da fala. Muitos alunos colocaram porque já aconteceu, porque alguém contando uma história que já aconteceu. Eu considerei correto. Todos os que se referiram a tempo passado, algo que já aconteceu, eu considerei correto. P. Observa o trecho. Antes, porém, consultou uma velha sábia cujo conselho foi: as autoras do conto utilizam a expressão em destaque com a intenção de. Então, velha sábia desvaloriza as pessoas idosas, por isso a palavra velha
ou valoriza a sabedoria das pessoas mais velhas, retratando no conto o quanto os países do continente africano valorizam os idosos. A correta é a valorização da sabedoria das pessoas mais velhas. Isso nós vemos retratado no conto africano. Tanto que você vê que eles vão procurar orientações, conselhos com as velhas sábias. E quando elas dão os conselhos, eles fazem o possível para seguir, porque eles sabem que, caso não sigam, algo muito ruim poderá acontecer. No caso do Camo do Leste, como ele viu o amigo pedindo socorro, ele correu para ajudá-lo. E o amigo foi procurar outra velha sábia para ver como poderia devolver a visão ao amigo. Ainda analisando o termo velha sábia, é correto afirmar que, de acordo com seu sentido, adquirimos sabedoria com o passar do tempo? Justifique sua resposta. Sim, é correto, pois com o passar do tempo vivemos muitas situações que nos permitem ter as mais diversas experiências. Essas experiências muitas vezes contribuem com ensinamentos que interferem automaticamente na nossa sabedoria. Se nós observarmos as pessoas ao nosso redor, por exemplo, os nossos pais, eles nos ensinam, eles nos orientam. Por quê? Porque eles já viveram assim muito mais tempo que nós. Já passaram por situações que nós estamos passando agora. Então, eles vão utilizar aquela experiência deles e nos passar. Às vezes eles tomaram determinadas atitudes, se deram mal, daí eles vão aconselhar-nos a não ter determinadas atitudes, utilizando a vida deles como exemplo. Ou se não, se nós vemos os nossos mestres, os nossos professores, né? Eles são mais velhos que a gente, por quê? Porque eles viveram mais tempo, estudaram. Vocês hoje estão na situação de alunos, amanhã vocês poderão estar na situação de professores, também aconselhando, orientando outros adolescentes, outras crianças, com as experiências que vocês vivenciam hoje na vida de vocês. Ou se não, vocês passam em médicos, fisioterapeutas, vocês passam em vários tipos de profissionais, especialidades. Amanhã pode ser vocês no lugar daqueles profissionais, né? Tendo aquela mesma experiência que aquele profissional está tendo hoje com você, você pode futuramente ter com alguém também. Cuidar de algum adolescente, cuidar de alguma criança, então ser um assistente social, ou mesmo exercer as mais diversas profissões. Na página 20, a maior parte das questões, elas são pessoais, ou seja, essa resposta, ela é bastante individual. Tem que ser aquilo que a pessoa quer expressar. Por isso eu não coloquei aqui a correção. Observando o momento atual, nossa luta contra a pandemia do coronavírus, você acha que nossos idosos estão sendo tratados com respeito? Explique. Então alguns vão colocar, sim, as pessoas estão cuidando dos idosos, evitando deixar que eles saiam de casa, então as pessoas fazem os favores para eles, pois eles pertencem ao grupo de risco, ou as pessoas que convivem com idosos em casa estão procurando manter o distanciamento, ou no início da pandemia isso ficou bastante evidenciado, como foi um momento de maior tensão. As pessoas, nós vimos na televisão mesmo, nós acompanhamos nos locais onde nós residimos, nós acompanhamos pessoas que se ofereciam para fazer compras para pessoas idosas ou para as pessoas que pertenciam ao grupo de risco, deixavam bilhetes. Nós acompanhamos muitas ações solidárias em relação
as pessoas que pertenciam ao grupo de risco para a Covid. Há pessoas que colocaram assim, não, as pessoas não respeitam os idosos, mesmo que eles pertençam ao grupo de risco, já não respeitavam e agora não respeitam. Então, o aluno, ele colocou ali o que ele observa, o que ele vivencia no cotidiano dele. S. Ao final do conto, Camo do Oeste passa a viver um dilema, pois precisa fazer uma escolha difícil. Matar o filho para passar o sangue dele nos olhos de Camo do Leste, para que o amigo volte a enxergar. Se você estivesse no lugar do Camo do Oeste, qual seria a sua decisão? Grande parte colocou, não, eu não arriscaria a vida do meu filho em nenhuma hipótese para salvar a vida de um amigo. A maior parte dos alunos responderam que não arriscaram a vida do filho para salvar a vida de um amigo, mas que preservaria a vida do filho e tentaria outra forma de ajudar o amigo. Mas pode ser que tenha alunos que falam, não, eu arriscaria porque ele salvou minha vida, eu salvaria, lembrando que isso é uma obra de ficção, não é realidade, isso é um conto. T. Para finalizarmos nosso trabalho com esse conto cheio de aventuras, surpresas e decisões a ser tomadas, você fará uma última atividade que indicará sua compreensão sobre o enredo de um conto. O enredo, vocês lembram, é ali o começo, meio e fim, né? A situação inicial, tem o desequilíbrio e o desfecho. Como você observou, as autoras deixam o final aberto, fazendo uma pergunta, levando o leitor a refletir. O conto ele não tem um final. Nós não sabemos se o Camo do Oeste obedeceu ou não ao pedido da velha sábia. Agora você fará o papel de autor do conto, prova de amizade, e criará um final para essa história. Coloque-se no lugar da personagem, Camo do Oeste, escreva qual foi a decisão dele e como isso aconteceu. Escreva um parágrafo conclusivo. Conclusivo é que conclui, é que finaliza, é que termina, propondo um possível desfecho para o conto. Boa sorte, mão na massa. Aliás, mão no lápis. Aqui você vai escrever a continuação da história. Você escreverá o último parágrafo do conto. Vai dizer se ele sacrificará ou não a vida do filho. Se ele sacrificar, que o amigo volta a enxergar. Se ele não sacrificar, que outra possibilidade ele pode conseguir para dar a visão de volta ao amigo. Ou, de repente, ele resolve não sacrificar o filho, mas ele vai cuidar daquele amigo, mesmo cego. O final fica a critério de vocês. Por enquanto é só. Realizem as atividades propostas, mesmo que com atraso. Quaisquer dúvidas, entrem em contato com o professor. Tenham uma boa tarde.